O termo, no jargão popular, é degola, mas o eixo foi cisalhado. Aconteceu um cisalhamento na ponta do eixo. O ato de revirar o trilho é conhecido como quadrar o trilho. Então, o que acontece? O trilho está aqui com o patim, ele revira uma rotação em relação ao seu eixo. Então, primeiro, o rodeiro pode revirar esse trilho de maneira lenta ou abrupta. Há um esforço lateral tão grande que a fixação não suporta e o trilho revira. O rodeiro pode empurrar o trilho, ou seja, ele não revira, ele vai sendo empurrado, mas ele não revira. Acontece muito com o quê? Dormentes de madeira. Vai passando ali, vai passando, a fixação segura, gradativamente vai havendo um empurramento ali do patim contra a face do dormente de madeira. O rodeiro pode pular o trilho. Ele salta o trilho. O rodeiro levanta, corre no topo do trilho. Esse aqui é o que conecta ao binário do caos que eu falei para vocês. Há um problema no desnivelamento da via associado com uma falha no amortecimento secundário do vagão. Esse desequilíbrio das forças verticais e laterais provoca que o friso comece a ter contato com a superfície do boleto e não há força lateral suficiente para jogar ele para a linha de campo. Ele vai passeando sobre o boleto. Esse aqui é um dos principais modos de falha, que é o do alívio de rodas. Este daqui, ele é mais raro, ele não deixa marcas, assim como quando o POD explode, quando eu falei para vocês, no caso de um trilho quebrado, um trilho fraturado, ele esmigalha todo e você não encontra as partes desse trilho. O empurrar é lento e o revirar é imediato. Pode estar com a fixação nova. Se acontecer um truque fora de esquadro ou algo do gênero, ele pode revirar esse trilho. E esse aqui ele descarrilha sempre para o lado de campo, né? Bom, quanto à causa, pode ser por interferência de terceiros, atos de vandalismo, outras ações de terceiro ou a operação da ferrovia. Falha humana, omissão, erro na condução, na manobra, na comunicação ou inserção de dados, informações em um sistema ou demais atividades ligadas à operação ferroviária. Nós vimos essa falha humana aqui num dos acidentes lá na colisão na Grécia. É uma falha humana. Alguém deu a ordem, né, o controlador, e ele permitiu que dois trens colidissem. Gestão. Insuficiência, inadequação, omissão de ações preventivas, de minimização de risco. Sistemas. Quando decorrente de acionamento ou funcionamento de dispositivos de sinalização de via ou de passagem de nível, comunicação, energia ou de informática, em desacordo com o que estava previsto em projeto. Material rodante. Defeito em componentes do veículo ferroviário. Via. Defeito de geometria de seus componentes, inclusive de obras de arte. Caso fortuito ou força maior e outros, quando o acidente não se subsumir às hipóteses anteriores. Eles podem ser também classificados quanto à natureza. Atropelamento em passagem de nível, atropelamento fora de passagem de nível, abarroamento em passagem em nível, abarroamento fora da passagem de nível, colisão entre veículos e colisão com obstáculos. E professor, Oi. o que é abalroamento? Batida. Abalroamento. Uma batida.
É, Ah, batida, tá. é quando você tem um choque entre dois veículos ali, né? Isso é um abarroamento. Qualquer, Então, Obrigada. qualquer nas- colisão, exceto veículo ferroviário. isso. Geralmente ele acontece em passagem nível. Um caminhão Uhum. bate contra o trem. É o que mais Esse, acontece. esse menino me mata de orgulho, esse menino. Me mata de orgulho. Bom, colisão com obstáculo, o descarrilhamento, explosão, incêndio, outros. Ressalvas: o choque entre veículos ferroviários e cadáver não será considerado atropelamento, desde que o laudo de necropsia emitido por Instituto Médico Legal ou outra instituição de mesma competência ateste o falecimento anterior ao evento. Sim, existem muitas desovas, né, de crimes na linha ferroviária. Na possibilidade de enquadramento em mais de uma natureza, será dada prioridade à classe do fato que ocorreu primeiro na sequência de acontecimentos que determinaram o acidente, sem prejuízo do registro de todos os fatos relacionados ao acidente ferroviário. Atropelamento aqui em passagem em nível. Quando ocorrer choque entre veículo ferroviário e ser humano em passagem em nível. Atropelamento em passagem em nível. Né? Como que a gente diminui esse risco? As PNPs, né? As passagens em nível para pedestre. Você tem esses dispositivos sendo instalados em algumas. Vira uma PNP, passagem para pedestres. Quando ocorrer choque entre veículo ferroviário fora da passagem em nível, então são os atropelamentos. Como que a gente diminui o risco? Contenções, cercas. Em grandes centros urbanos é quase que imperioso construir muros na operação ferroviária. Abarroamento em passagem em nível, quando ocorrer choque entre veículo ferroviário e um veículo não ferroviário. É aquele, né? Eu acho que dá. Toda vez que eu acho que dá, você tem aqui. Esse aqui foi um simulado e esse aqui foi um acidente real. A Como segunda diminuir? foto eu conheço ela. É. Como diminuir o risco? Cercas de contenção. Você tem nas passagens em nível um cálculo a ser feito. Tem as NBRs específicas, que a gente determina o grau de importância. É um número. Quando ele está acima de 50 mil, você tem que instalar dispositivos. Uma sinalização ativa, cancelas, e no extremo, uma passagem em desnível. Então você tem ali sistemas como Machine Vision, detecção de instrução, já é uma realidade. Tem um sistema da Wabtec que você compra, a Carajás comprou esse sistema, tem um que a Romo faz. São caros, para falar a verdade. Não são tão caros quanto um viaduto, mas são ainda onerosos para a nossa realidade. E fora, né? Na abarroamento tem passagem de nível. Também podemos fazer câmera de vigilância, ajuda na investigação e tudo mais. Só que você tem aqui um complicador. Como que você vai punir? Porque o nosso Código de Trânsito brasileiro ele é baseado em punições. Não colocou o cinto de segurança, eu te puno. Há uma punição do Estado. Passei da velocidade diretriz e eu te dou uma punição. Uma concessionária não pode fazer isso. Machine Vision já estão em operação onde foram instalados o índice de acidente até o momento é 97% inferior. Então você tem essas possibilidades de criar sistemas de proteção ativa, sinalização ativa, que detecta a presença do trem e bloqueia ali de alguma forma. Não chega a bloquear, mas ele sinaliza para o rodoviário
que não é uma passagem segura. Aqui tem uma reportagem, né, que eu não vou passar. Campanhas de conscientização. Depois eu mando esse vídeo para vocês aqui, né, lá em Barra Mansa da MRS. Quando ocorre choque entre não ferroviário, como diminuir? Isolando o máximo possível os acessos. Cercas, muros. Isso aqui nós estamos falando nas passagens rurais. Obviamente, nós não vamos construir um em desnível. O grau de importância é baixo dessas passagens, mas você tem que estar com a sinalização em dia, isolar o máximo possível, criar, né, caminhos obrigatórios para os moradores aqui da região. Colisão entre veículos. Manutenção de via permanente, sistemas de controle de tráfego de trens mais modernos. Colisão com obstáculos. Manutenção de via, conferência de gabarito constante. Isso aqui foi uma colisão no porto. Ó. Um vagão descarrilhou e acertou o pilar de uma correia transportadora. Imagine o problema disso aqui. Interditou a correia transportadora e tudo mais. Você pode criar aqui, né, passagens com dispositivos de passagem de tartarugas. Isso aqui é para diminuir, né, o atropelamento de fauna. Isso é uma ideia bem interessante. Você cria aqui uma casa para passar, né, esses répteis. Descarrilhamento. Manutenção de via, material rodante, sistema de sinalização. Isso tudo ajuda bastante na... Esse aqui é um acidente com trem de carga. Esse é similar ao que a gente vai falar um pouco mais à frente, amanhã, o do Guritão. Quem é da MRS aí deve saber desse acidente. Ele é bem antigo, mas bem... Ele é bem famoso, esse acidente. Na Dinamarca foram realizados 12 anos de estudos que indicam que o esmerilhamento de trilhos de forma incorreta poderia levar à quebra de trilhos. Nesse país, hoje em dia, é recomendado não esmerilhar os trilhos com alta pressão, evitando fadiga do material dos trilhos e assim evitando acidentes. Bom, esse é um paper que eu deixo aqui, ó. Tá aqui, né, o wear, que é essa parte de desgastes. Nós não vamos discutir aqui essa RCF, né, o Rolling Contact Fatigue, esmerilhamento, se vocês viram no curso de vocês. Eu deixo aqui só como, quem quiser se aprofundar, né, uma das... Tudo aquilo que é desequilibrado é um problema. É incontroverso a discussão acerca dos benefícios do esmerilhamento, do reperfilamento, das manutenções preventivas em trilhos. Só que se feita de maneira desequilibrada, ele vai gerar um problema, como tudo. Tudo que a gente faz. Então aqui só fica como uma indicação aqui para um aprofundamento de vocês. Quando ocorrer inesperada e violenta liberação de energia, ali nas explosões, esse aqui é um acidente com um trem de carga na Letônia, em 2008. Nessa região está sendo construída uma das maiores ferrovias, né? Quem conhece a Rail Baltics. Letônia, Estônia, Lituânia. Os países bálticos estão empreendendo esforços para construir uma ferrovia que ligue os 3 países. Enfrenta problemas de CAPEX, enfrenta problemas políticos, enfrenta todos os problemas que vocês possam imaginar. Um projeto desacreditado, mas que está aí há mais de 10 anos, e agora eles começaram a construção, mas enfrentando ali um problema sério de orçamento. Incêndio, né, na faixa de domínio ou fora dela. Quando o acidente não se
sumir as hipóteses anteriores, a gente vai colocar como outros, né? Quedas nos vãos da CPTM, queda de árvores nos trilhos e assim por diante. Bom, então vamos dar sequência aqui. O primeiro é: o rodeiro pode, então, revirar o trilho. Ó, um reviramento perfeito. Inclusive, a roda começa a passear no patinho, na alma do trilho. O que tem que existir para que aconteça isso? Existe um limite para que aconteça esse reviramento, um limite mecânico. A presença de uma força lateral de grandes proporções. Qual a magnitude dessa força lateral? Proporcional à resistência que você tem na via. Uma via fragilizada, com dormentes inservíveis, com fixações cisalhadas, essa força lateral é baixíssima. Uma via com condições de manutenção em dia, ou uma via nova, essa força lateral tem que ser altíssima. A magnitude tem que ser elevada. Olha o reviramento perfeito do trilho, ó. Yeah, we pulled out from where we were sitting. We pulled out and got on the main road. And he was coming up, the boss cars just bouncing around and swaying back and forth like nothing came loose or it fell over. Bom de um acidente que tem sempre duas versões, né? Alguns vão chegar e vão falar, os pessimistas, né? Nossa, 5 dias para liberar isso aqui no mínimo. Até voltar esses truques para o lugar, encarrilhar esses vagões, reconstruir essa grade. Os otimistas vão chegar e vão dizer o seguinte: pelo menos não tombou. Ao menos não tombou, só descarrilhou. O ferroviário, antes de tudo, esperançoso, né? A gente pode falar um monte de coisa, mas nós somos muito esperançosos. E muito otimistas às vezes também. Os vagões que estão em cima da alma do boleto aí, ele é mais fácil de encarrilhar, né? O resto é mais difícil. Isso é uma verdade. O problema é aqueles que teve o truque fora do prato peão ali. Aquilo ali vai ser uma dor de cabeça medonha, Isso é né? complicado. Aquele ali que dá vontade de chorar. Mas, ferroviário, antes de tudo, um forte, né? A Bom, gente o costuma outro... dizer que Deus é ferroviário, né, professor? Então, tem jeito. Eu, quando estou falando sobre estruturas, eu falo pro pessoal que a Nossa Senhora do Concreto Armado ajuda as nossas cagadas, né? Porque o concreto aceita tanto desaforo, até as nossas insuficiências, ele aceita. Que se não fosse isso, teríamos muito mais problemas, com certeza. Um outro modo de descarrilhamento é quando esse rodeiro vai empurrando o trilho. E aí ele denuncia também. Olha o que acontece. Você tem aqui há um deslocamento da fixação, inclusive o cisalhamento da fixação.
Notem que o tirefon aqui, ele foi cisalhado e você tem um rasgo aqui no dormente. Isso acontece mais com a madeira, que tem uma resistência menor a esse tipo de situação. Então, lentamente, o trilho vai se distanciando da posição que ele deveria estar. Chega um momento que há a queda do rodeiro. O rodeiro, então, ele pode pular o trilho. Nós mais à frente vamos ver essas forças, né? Mas o que acontece? Há um desequilíbrio na força vertical, que a gente coloca como um alívio. O certo, ela está equilibrada tanto no trilho esquerdo ou direito, ou no inferior e no superior. O que acontece é que há um desequilíbrio. E há o surgimento de uma força lateral de grande magnitude, mas de elevada magnitude, causada pelo quê? Vários fatores. Pode ser um desalinhamento da via, pode ser um truque que foi montado errado, não foi respeitado o tamanho das duas faces da travessa lateral, que a gente chama de botões ou mamicas. Então o truque ele fica numa inscrição losangular. Isso gera um esforço lateral de grandes proporções. Pode ser uma bitola de echamento errada, pode ser vários fatores que levam a uma força lateral de grande magnitude. Há uma elevação maior que 10 milímetros, não deixa marca. Esse rodeiro pula e vem para a linha de campo imediatamente. O rodeiro levanta, corre no topo do trilho e descarrilha para o lado de campo. O lado de campo é o seguinte, pessoal, aqui é o lado de bitola ou gauge side. E aqui é o chamado field side, ou lado de campo. Então, quando eu estou entre os dois trilhos é linha de bitola, e quando eu estou fora é linha de campo, que a gente chama. O que acontece nessa configuração aqui de acidente? O rodeiro se eleva a um alívio de roda, ele toca com o friso na superfície do boleto, caminha por uma certa distância, deixando uma marca longa, e depois cai para a linha de campo, para o lado de campo. Isso é o que conecta com o binômio do caos que eu disse para vocês. Pode ser um problema no sistema de amortecimento secundário do vagão, associado com o desnivelamento da via. Nossos acidentes, grande parte acontece isso aqui neles. Pelo menos na carga geral, mais de 70% dos acidentes acontece por essa tipologia. Professor, só existem esses 4 modos de descarrilamento? Não. Existem alguns outros modos de descarrilamento que são mais raros. Vou citar um para vocês. Se você tiver um desnivelamento longitudinal de grandes proporções, os dois trilhos desceram. Os dois juntos. Você tem ali uma deflexão grande. E entenda a deflexão grande acima de 100 milímetros. O vagão, se passar ali a determinada velocidade, e ele chega nessa depressão, nessa deflexão de maneira abrupta, o prato peão superior se desconecta do prato peão inferior. O descarrilamento acontece na conexão do prato peão que conecta a caixa do vagão com o truque. É um evento mais raro de acontecer, mas ele acontece. Inclusive o truque pode permanecer certinho em cima do trilho. A desconexão acontece da caixa que é conectada ao truque através do prato peão. É um evento raro. Outros, isso pode acontecer também lá no engate. Há um esforço vertical tão grande no engate que ele se desacopla. Onde pode acontecer esse tipo de evento?
entrada, saída de pontes, de túneis, que são regiões que a gente conhece como zonas de transição. Alguém sabe por que leva esse nome, zona de transição? Ou de obras de artes especiais? Entrada e saída de obra de arte especial, essa região que todo ferroviário agacha e vê um desnivelamento ali, chama zona de transição. Por quê? Você vai ter uma mudança de resiliência ali dos materiais, né? Quem Eu falou? ia falar sobre mudança de plataforma também, né? Sai de uma plataforma para outra. Isso aí. É zona de transição de rigidez. A rigidez numa ponte de concreto, por exemplo, ela é quase infinita. Sempre que vocês ouvirem isso, né, de rigidez, vocês vão conectar com 2 parâmetros. E geralmente eles vêm em forma de produto. E vezes I. Módulo de elasticidade e inércia. O solo que está na plataforma antes da ponte tem módulo de elasticidade baixíssimo. Módulo de elasticidade do solo é na casa dos MPa. E é baixo. Um solo tratado, ele vai dar ali seus 2 MPa no máximo. E o módulo de elasticidade de uma ponte de concreto é da casa dos gigapascal. 1000 vezes maior. Então você tem ali uma transição de rigidez, uma rigidez quase infinita para uma rigidez baixa. Logo, acontece uma deflexão naquela de menor rigidez. Ali sempre vai ter um desnivelamento. E ele pode ser gigantesco, ao ponto de gerar até mesmo o desacoplamento. Os engates se soltam. É um evento raro também, mas ele pode acontecer sim. Então, como identificar o modo de descarrilhamento? Primeiro, sempre existirá a ação de 2 forças principais no contato da roda com o trilho. Uma força vertical e uma força lateral. Sempre vai existir. Elas nunca serão zero, sempre vai existir. O que acontece? Você tem o contato da roda com o trilho nas várias configurações de geometria. Então, quando eu estou em curva, quando eu estou na tangente, o contato da roda com o trilho vai mudando até o ponto de aplicação da força. O mundo perfeito nosso seria a bandagem da roda no máximo contato com a superfície do boleto. Esse é o nosso objetivo. Que a gente tivesse ali uma elipse de Hertz perfeita. O contato roda-trilho, que é uma elipse, na verdade não é uma elipse perfeita, veremos um pouco mais à frente, que é uma dispersão, chamada dispersão de Kalker, que os contatos tendem a ser elípticos, mas na verdade não são. Eles são vários pontos de contato. Então o que acontece? Sempre teremos uma força vertical e uma força lateral, independente. Lógico que numa tangente a força lateral ela é mínima, mas não é zero. Ao passo que nas curvas há o contato do friso ou flange com a linha de bitola. É inevitável. É por isso que a gente faz o quê? Lá no curso que vocês tiveram de via permanente, faz lubrificação aqui, né? Na linha de bitola. E o que a gente faz aqui na superfície do boleto? Lubrificação também? O que faz aqui na superfície? Aqui eu quero um contato Esmerilha. menor possível. Aqui eu quero máxima aderência. Se eu quero máxima aderência, eu não posso lubrificar. O esmerilhamento é uma forma de você
tratar a terceira camada, né? Que é uma camada ali mais de óxidos e tudo. Mas aqui a gente faz um negócio diferente. Alguém já deve ter ouvido falar nisso aqui, ó. TOR. E o que é isso? Top of Rail. Aqui a gente faz um modificador de atrito. O Top of Rail, ele vai criar uma condição do máximo contato entre a bandagem com a superfície do trilho. Ele é um modificador de atrito. Aqui eu quero o menor atrito possível, porque essas duas superfícies vão se desgastar. Aqui o contato é adesivo. Eu quero gerar aderência. Se eu tenho uma aderência boa, eu paro de jogar areia. Jogar areia é ruim, né? Quem é da via permanente aí quer matar, né? O maquinista que vai lá e descansa o dedo no areeiro lá. Contamina o lastro, mata o lastro inteiro, né? Vocês querem matar o maquinista que faz isso. Então, se você tiver o Top of Rail, que é um modificador de atrito, não é um lubrificante, você faz ele aqui na superfície do trilho. E aqui nós fazemos o quê? Lubrificação. Como que é o comportamento, então, de um truque ferroviário quando ele está se inscrevendo na nossa geometria? Notem aqui as forças laterais e verticais. Então, essa é uma simulação. Olha, quando as forças verticais estão equilibradas, as forças laterais mínimas, eu estou numa tangente. Quando eu entro na curva, há atuação da força centrífuga, a pseudo-força centrífuga, que é uma centrípeta de sinal contrário, até o ponto que eu vou para a tangente, em que a minha força lateral é pequenininha, mas ela existe. E a minha força vertical está equilibrada. Isso faz com que a gente consiga fazer o equilíbrio das forças em curva. Por isso a gente põe superelevação, para equilibrar esses esforços na curva. Pessoal, antes de entrar aqui nas marcas de frisagem, eu vou precisar de um tempo maior para explicar isso. Vamos encerrar por hoje. Como a gente fez um intervalo, eu prometi que liberaria vocês um pouco mais cedo. Então já são 10h40. Bom, vou liberar vocês e a gente se encontra amanhã às 8h. Quem não respondeu chamada, depois pode me procurar ali no WhatsApp. Eu mando o link lá para responder. Boa noite, bom descanso. A gente se encontra amanhã às 8h. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite, até Valeu. amanhã. Valeu, Boa noite. galera. Boa noite. Valeu, Boa noite, professor. Um abraço aí. Valeu, Abraço. pessoal. Boa noite. Valeu aí, boa Até noite. amanhã. Ô, professor, Aula, valeu. como eu entrei muito Obrigado. depois, como é que fica a questão da presença? Pode responder. Vai aparecer com um Ah, horário diferente, mas não tem problema não. Pode responder lá. beleza. É só mandar no chat, então, o nome? Não, eu mandei um link lá no WhatsApp. O link do Ah, tá, Forms. Beleza, Só então. responder lá. Tá ok, Obrigado obrigado. Boa aí. noite, com Deus. Boa noite. Com Deus.